Amigos da Ideia do Jogo, parece que o presidente Paulo Catarino do Conselho ficou muito incomodado com a divulgação na internet da notícia do processo que corre contra ele, feito por um sócio do Vitória, e que pede a ele que dentro do espírito de transparência que ele diz que sempre defendeu, que ele apresente as despesas dos conselheiros contra o que reza o estatuto. Andaram viajando pelo Caixa do Vitória para assistir partidas do clube durante o ano de 2017. Esse processo correu na Justiça. O juiz pediu 20 dias para que o Vitória apresentasse essas prestações de conta, inclusive notificou também a Salvatur, a agência que liberou as passagens, e não fez distinção do presidente a qualquer outro conselheiro. O Vitória tinha a obrigação de prestar contas das despesas, porque deveria ter coibido isso durante a gestão passada e não o fez. E o sócio entendeu e tem o direito a isso, né, pelo estatuto, e entrou na Justiça. E o Vitória, em vez de apresentar a prestação de contas, daria muito menos dor e incômodo. Não, preferiu esconder essas informações, ninguém sabe por quê. Entrou com uma decisão que temporariamente suspendeu os efeitos da decisão do juiz de primeira instância, porque isso vai acabar tendo que vir a público, né? Aliás, o Conselho do Vitória deveria aproveitar a reunião de terça-feira, não sei se cabe, e pedir ao presidente do Conselho que apresente essa prestação de contas. Afinal de contas, quem não deve não teme, não é? Falam de uma farra no Rio de Janeiro que custou R$32 mil com bebidas alcoólicas. Falam de uma farra em Teresina ou São Luís, né, que foi presenciada inclusive por uma pessoa importante que trabalhou na gestão de Raimundo Viana, que se predispôs até a pagar a conta para receber depois. E por uma questão ética eu não vou divulgar, porque ele não tem nada a ver com isso, ele só queria ajudar, mas me disse isso com riqueza de detalhe do que aconteceu. E as outras viagens, né, durante o ano que o presidente do Conselho, para quem não sabe, ele era de fato o presidente que substituiu Ivan de Almeida. Agenor o ajudava, né? Como primos. Foi o presidente do Conselho que contratou Mancini, foi o presidente do Conselho que deu o salário absurdo a Mancini, foi o presidente do Conselho que deu prêmio para o Vitória não cair para a segunda divisão de R$1.400.000, foi o presidente do Conselho que deu a multa a Mancini. Se ele fosse demitido durante o contrato, ele receberia, segundo me consta, 1 milhão, falam em números maiores, mas até a partir de 1 milhão a coisa já beira o absurdo, né? Mas o fato é que o presidente se incomodou muito, né? E eu preciso dizer que se estão atacando o homem, não partiu de mim. Eu ataco o profissional, a função. Eu estou tratando aqui do presidente do Conselho, podia ser Manuel, Joaquim ou José. Nesse caso é Paulo Catarino, de uma tradicional família que ajudou a construir o Vitória. E o presidente do Conselho deveria seguir o exemplo dos seus antepassados. Do brilhante José Martins Catarino, que foi presidente do Conselho do Vitória durante anos e foi grande jogador do clube na década de 40. Mas parece que não é assim. O presidente tomou partido desde o início da chapa Vitória do torcedor, do qual ele fazia parte. Não quis ser o juiz e o guardião do estatuto, que essa é a sua função, aliás, a única função, e não dirigir o futebol do Vitória. A sua única função é ser guardião do estatuto do Vitória, para dar tranquilidade ao clube, não é? E isso ele nunca fez, não é? Nunca foi, de fato, o presidente do Conselho que se esperava, não é? Há um grande desgaste atual do presidente do Conselho com o clube, né? Com velhos rubro-negros, baluartes históricos,
com a forma como ele conduziu a absurda expulsão do ilustre torcedor do Vitória, conselheiro Walter Thanos, né? E ele sempre com a posição pusilânime, né? Em vez de ele se defender do processo, ele me acusa que eu estou atacando. E o Conselho do Vitória precisa estar alerta. Por que ele está me atacando? Eu sou oposição. Como ele toma partido, ele não era para ser situação nem oposição, ele era o presidente do Conselho. Mas ele toma partido da situação. Então eu sou oposição, ele comete abusos na sua função, tem que ser criticado. Não é melhor que ninguém, e fica chateadinho e diz que eu quero acabar com o Vitória Torcedor. Não sei eu que quero acabar com o Vitória Torcedor. O Vitória Torcedor que quase acaba com o Vitória, não é, presidente? Ou a gente precisa lembrar os desatinos, o descalabro administrativo da gestão em 2017, não é? O empreguismo, os contratos irregulares, né? As viagens de chefe de departamento jurídico para a Europa com a família, né? Deixando a família na Itália, às custas do Vitória. Então, não sou eu que quero acabar com o Vitória Torcedor, não. Mas todos nós, rubro-negros, precisamos nos livrar dessa chapa e de quem ainda está no Conselho desconstruindo o Vitória, que não tomam decisões imparciais, não é? Para o bem do clube. Portanto, eu quero aqui deixar registrado que a minha luta continua. Ele disse que eu derrubei Ivan de Almeida e agora quero derrubar ele. Ele já não goza do prestígio que gozava no início da gestão. Eu mesmo me lembro que liguei para ele em fevereiro de 2017. E pelo carinho que eu tenho à sua família, certo? Eu disse a ele recomendei a ele, com a experiência que eu tenho, que ele tinha que ser um juiz, que ele não podia tomar partido de A, de B ou C, que na hora que ele assumiu ali, não existe mais chapa Vitória Torcedor. Mas veja que 1 ano e meio depois ele continua falando em chapa Vitória Torcedor. Isso mostra que ele não tem preparo para a função. E vai ter que prestar contas dos abusos que cometeu como presidente do Conselho, certo? Nesse processo que corre na Justiça. E eu tenho informações que vem mais. O Vitória precisa de um faxinaço. Eu estou sabendo de que eles já preparam o substituto de Ricardo Davi. Veja que a sede de poder dessa turma não tem limite. Não importa o que está acontecendo com o Vitória no campo ou fora dele, né? Eles querem se manter no poder. Veja que uma situação como essa, o presidente do Conselho quer reformar o estatuto. Imagine, tem um ano e 3 meses que esse estatuto foi reformado e ele já quer mexer no estatuto. Diz que é para melhorar a governança. Eu acho que é para criar vícios para que eles se mantenham no poder, né? Veja que credibilidade este atual Conselho para recomendar à Assembleia mudança no estatuto. E eu vou me mobilizar, e aqui já faço a convocação aos sócios do Vitória, certo? Que fiquem atentos para que a gente, em Assembleia, se precisar, derrubemos todas essas propostas que venham, que sejam contra os interesses da nossa sofrida instituição, não é? Eu espero que eles não cometam esse desatino de convocar a Assembleia para reformar o Estatuto 1 ano e 2 meses depois, né? Veja que há um claro vício estampado nessa movimentação, né? Há um claro vício. E também eles estão aí se movimentando para impugnar uma possível candidatura minha a presidente do Vitória. E nós não somos candidatos ainda, poderemos ser, sim, e temos certeza absoluta dos nossos direitos. Já tentaram usurpar os meus direitos muitas vezes, para aquele que foi seu maior construtor, seu maior benfeitor e o mais preparado, desculpe a imodéstia, para falar de futebol dentro do Vitória,
e graças a Deus de vida ilibada, e me orgulho muito disso, mas vou continuar na luta. A minha paixão pelo Vitória, eu ouvi isso de um grande rubro-negro da mídia especializada essa semana, que deseja que essa minha paixão por tudo que eu faço esteja a serviço do Vitória. Eu sempre estou a serviço do Vitória, certo? Independente de ter cargos na direção do clube ou não. E quando eu faço esse trabalho de oposição, eu estou ajudando a evitar que mais males aconteça à nossa instituição. Um abraço para vocês.